Chegamos ao nosso último módulo, módulo 6 da aula 4. Nosso objeto de discussão agora são as obrigações solidárias passivas. Então agora estaremos tratando daquela obrigação onde cada devedor se responsabilizou solidariamente, ou seja, cada um diz que vai pagar até o todo da dívida sozinho, sempre decorrente da lei ou da vontade das partes. Próximo slide. Então, aqui na imagem, nós temos materializada a relação externa na solidariedade passiva. Nós temos dois devedores que são solidários ao credor. Lembrando que a solidariedade envolve sempre os polos de relação externa. Na relação interna, cada devedor deve uma cota. O conceito que nós estamos trabalhando de que a obrigação solidária passiva é aquela em que cada devedor responde por até o todo da prestação, tem supedâneo, tem base no artigo 275. Próximo. Na relação interna, é importante trabalhar o artigo 283 e o 285, para entender o que acontece quando um dos devedores paga sozinho. Então, vamos usar a nossa situação, problema aqui. Imagina que os três devedores dos 690 mil, Liane, Laurindo e Leopoldo, se responsabilizaram por cláusula expressa solidariamente. Então, como já estamos conversando, sabemos que o Laurindo pode vir a pagar sozinho os 690 mil para os dois credores. Só que na relação interna, quando ele paga sozinho, ele vai cobrar algo da Liane, algo do Leopoldo. Nesse caso do problema, como os três pagaram 690 mil para a aquisição de uma sala onde vão instalar uma empresa, os três têm o mesmo interesse no pagamento. Portanto, a aplicação aqui é do 283, ou seja, aquele que pagou vai poder cobrar a cota dos demais na relação interna. Portanto, se quem pagou foi o Laurindo, ele vai cobrar da Liane, dentro dos 690 mil, a cota devida por ela, ou seja, 230, vai cobrar do Leopoldo os 230 devidos por ele, porque todos são interessados no pagamento. Diferente de falar que o inquilino se responsabilizou a pagar os aluguéis pelo período de 1 ano de um imóvel para fins residenciais. A garantia proposta nesse contrato foi a fiança. O fiador, como regra, só responde subsidiariamente, ou seja, ele só responde se houver a inadimplência do inquilino, que é o devedor principal. Isso cai por terra quando esse fiador se responsabiliza por cláusula solidariamente. Quer dizer que ele deixou de ser subsidiário e passou a ser devedor junto com o inquilino. O que acontece se o fiador é cobrado e paga a dívida do inquilino? Ele não tem interesse no pagamento, ele é mero garantidor, ou seja, ele custeia 100% da prestação e depois ele, em regresso, busca o ressarcimento contra o inquilino de 100% do valor. Essa é a aplicação do 285. A diferença é que no 283, o que acontece é que todos têm interesse no pagamento. Já no 285, só um devedor que não pagou tem interesse. Então, aquele que concretizou o pagamento vai poder se ressarcir no todo. Ainda nesse interim, nós temos que trabalhar o 284 e resgatar o detalhe do 283. O que acontece se, por exemplo, um dos devedores do nosso problema ali, o Laurindo, Leopoldo e Liane, um deles é insolvente. Então, o que acontece quando o Laurindo paga os 690 mil, vai cobrar a cota da Liane, Liane paga os 230 na cota interna devida por ela. Vai cobrar do Leopoldo, ele é insolvente.
Lembrando que insolvência é a qualidade daquele que não tem patrimônio para solver, para pagar a dívida. Ou seja, o Leopoldo não tem os 230 mil. O que acontece com esse prejuízo sofrido pelo co-devedor Laurindo? Então, o Laurindo vai cobrar da Liane os 230 dela, mais metade do prejuízo devido pela cota do inadimplente. Portanto, a Liane vai pagar os 230 dela, mais os 115 que corresponde à metade que era do Leopoldo. Ok? Então, aplicando o 284. No caso de rateio entre os codevedores, contribuirão também os exonerados da solidariedade pelo credor pela parte que na obrigação incumbia ao insolvente. Então, aqui nós temos uma expressão nova, exonerados da solidariedade. A exoneração ou exclusão da solidariedade não é a mesma coisa que remissão. Já sabemos que remissão é o perdão da dívida. O perdão abate valor e a responsabilidade daquele devedor quanto ao pagamento. Já na exoneração da solidariedade, o devedor beneficiado continua devendo, mas deve só a cota dele a partir do momento que é beneficiado com a exoneração. Ele não deve mais o todo. Então, imagina na nossa situação, problema que a Luana encontra o Laurindo e perdoa o Laurindo da dívida. Quando perdoa, pelo que nós estamos discutindo, abate a cota dele e a responsabilidade. Laurindo não deve mais nada. Portanto, Liane e Leopoldo podem ser cobrados ainda, descontada a cota interna do Laurindo. Então, eles podem ser cobrados em até R$460. O que acontece se, diferente da remissão, o Laurindo não fosse remitido, mas fosse exonerado da solidariedade? Quer dizer que o Laurindo não deve mais até R$690 mil. Ele deve só a cota dele, de 230. Isso quer dizer que a Luana e o Leandro vão poder cobrar do Laurindo só os 230. E da Liane até 460, do Leopoldo até 460. A aplicação do 284 nos informa que o excluído na solidariedade, ele também vai responder pela cota devida pelo insolvente. O remitido não responde pela cota do insolvente, pelo prejuízo dado pelo insolvente. Contudo, o excluído da solidariedade responde. Ok? Próximo. Essa interpretação, voltando, ela tem fundamento no enunciado 349 das Jornadas de Direito Civil também. Vamos lá. Na solidariedade passiva, nós também temos a figura da exceção pessoal, que é justamente a defesa arguida por aquele devedor direcionada ao credor. Então, ela só vincula o devedor que foi prejudicado com erro, dolo, coação, fraude, lesão, estado de perigo, ou seja, com alguns dos defeitos que podem gerar a anulação ou mesmo a nulidade do negócio. Então, só anula ou nulifica a relação que realmente teve o vício de consentimento ou o vício social. Então, pelo 281 que nós observamos, lá pelo 281, o devedor demandado pode opor ao credor as exceções que lhe forem pessoais e as comuns a todos, não lhe aproveitando as exceções pessoais do outro devedor. Então, se o Leopoldo entende-se induzido a erro pelo Leandro, então só vai poder arguir a anulação em desfavor do Leandro, nunca em desfavor da Luana. Do mesmo jeito, o único efeito, caso anulado o negócio,
é o abatimento do valor final, não anula para todo mundo. Já se nós estivéssemos falando de uma exceção comum, como a prescrição, que vai gerar efeitos para todos, aí sim, ela abarca todos. A aplicação do 281 é só para aquela que vicia, que inquina de defeito a relação de determinado devedor. Então, só ele, em razão de ser exceção pessoal, é que vai poder arguir e se beneficiar dessa defesa. Perdão da dívida, a remissão do 277. Então, é a mesma ideia que nós estamos conversando até aqui. Então, se temos 3 devedores solidários e um foi perdoado, conforme o 277, ele não responde mais por nada e também a cota na relação interna devida por ele morreu. Se a dívida é de 690 mil e o Laurindo foi perdoado, morreu 230 mil dessa dívida, ok? Então, pelo 277, então no 277, pagamento parcial feito por um dos devedores e a remissão por ele obtida não aproveitam aos outros devedores, senão até a concorrência da quantia paga ou relevada. Portanto, não se externa a remissão aos outros codevedores, só aquele que obteve esse benefício. A renúncia à solidariedade ou exoneração à solidariedade, nós conversamos ali quando tratamos agora há pouco do 284, pode voltar por favor, e acrescenta nosso legislador sobre a exoneração ou exclusão da solidariedade o parágrafo único do 285 e também o 282. Então, no parágrafo único do 275, não importa a renúncia à solidariedade, a propositura da ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores. Então, propôs contra um, como é possível, porque todos respondem até o todo do valor, isso não automaticamente identifica a renúncia à solidariedade. A renúncia à solidariedade tem que ser expressa. E o 282, o credor pode renunciar à solidariedade em favor de um, de algum ou de todos os devedores. Se o credor exonerar da solidariedade um ou mais devedores, subsistirá a dos demais. Lembrando que ela só qualifica a retirada do responder pelo todo. Continua o devedor beneficiado com a exclusão ou exoneração da solidariedade, respondendo pela sua cota. Essa interpretação tem supedâneo, tem fundamento também no enunciado 350 das Jornadas de Direito Civil. Então, a renúncia à solidariedade diferencia-se da remissão, que é o perdão da dívida, em que o devedor fica inteiramente liberado do vínculo obrigacional, inclusive no que tange ao rateio da cota do eventual codevedor insolvente nos termos do artigo 284. Próximo. O que acontece se um dos devedores solidários formaliza documento, acrescentando cláusula, condição, encargo, sem os demais? Pelo 278 não vincula os demais. Então, por exemplo, se a Liane encontra os 2 credores e pede um prazinho de 60 dias para pagar. E tendo esse prazinho, ela diz assim, olha, a dívida de 600 mil, quem sabe a gente paga 700, mas vocês dão esses 60 dias para a gente concretizar o pagamento. Então, esse acréscimo de 30 mil não vincula os outros devedores solidários, só vincula tudo que acresce, tudo que aumenta o encargo, a responsabilidade do devedor solidário, só o vincula se ele se manifesta de modo expresso. Isso é o que nós encontramos no 278. O que acontece se por acaso são devedores solidários não de um valor em dinheiro, mas de um objeto, e esse objeto vem a perecer, deixa de existir? Então, se eles devessem a entrega do maquinário no valor de 690 mil reais e o maquinário no incêndio na fábrica se perdeu. Caso eles tenham recebido, eles vão responder, na realidade, pelo valor equivalente ao maquinário, e os prejuízos que os compradores tenham em razão do não recebimento
poderão ser cobrados do culpado. Então, pelo equivalente, que é o valor do maquinário 691, eles respondem pelo equivalente. Ao passo que pelas perdas e danos, então, o maquinário, com ele já haviam formalizado o contrato para confecção de tingimento de tecidos. Já tinham fechado contratos com cláusula penal e essa multa contratual desses outros contratos vai somar R$15.000. Então, esses R$15.000 a mais são da responsabilidade do culpado. Então, no 279, no 279, impossibilitando-se a prestação por culpa de um dos devedores solidários, subsiste para todos o encargo de pagar o equivalente, então, de responder pelo pagamento dos 690 mil. Mas pelas perdas e danos, só responde o culpado. Então, por esses acrescidos de prejuízos, só aquele que deu causa, por exemplo, ao incêndio na fábrica que queimou o maquinário. Se na relação interna, se um dos devedores solidários ficou responsável por pagar, não pagou. E o credor vai cobrar os juros de mora. Então, juros são acessórios que consistem numa remuneração pelo uso do capital que é do outro, capital agora que é dos credores. Mora no direito civil significa que o pagamento não foi feito no tempo, modo ou lugar. Então, são juros moratórios, geralmente, porque não houve o pagamento no vencimento da dívida. Então, se os 690 mil fossem devidos lá em 20 de fevereiro de 2020, não houve esse pagamento. Os juros de mora são devidos. Pelo equivalente, todos respondem, como nós vamos visualizar no 280. Mas pelos juros de mora, depois, aquele que paga vai ter a viabilidade de cobrar do culpado. Então, na relação interna, o devedor Laurindo ficou responsável pelo pagamento, não pagou, acresceu os juros de mora. Então, por esses juros, responde o culpado. E aqui a regra, uma das regras mais cobradas em concurso nessa matéria, a do 276. O que acontece se um dos devedores falecer? Então, morreu o Leopoldo. Faleceu o Leopoldo e ele deixou 2 filhos. Então, quando o Leopoldo morre, não se repassa aos herdeiros a solidariedade. Então, isso se mantém para a solidariedade passiva, ok? Então, morreu o Leopoldo, Liane e Laurindo continuam solidários, mas os herdeiros do Leopoldo não recebem em herança a solidariedade. O que se repassa em herança é só o patrimônio. Patrimônio é débito e é crédito. Só que pela nossa legislação, os herdeiros só respondem pela dívida do antecessor, no exemplo, pai Leopoldo, até o limite do que receberem por herança. Isso é o que nós encontramos fundamentado no 1792, 1821 e 1997. Portanto, na relação interna, o Leopoldo deve 230 mil. Se ele não deixar nada de herança para os filhos, que ocorre com a dívida de 230 mil devida pelo Leopoldo, morreu com o finado Leopoldo. O que acontece se o Leopoldo deixar um patrimônio em herança de 400 mil e no monte mor está essa dívida de 230 mil? Então, os herdeiros vão pagar os 230 mil e o que sobrar é que vai ser dividido entre os herdeiros. Portanto, havendo patrimônio até o limite da cota de débito devida, quitam a dívida os herdeiros. O que ultrapassa ao patrimônio recebido em herança não se repassa aos herdeiros. Essa regra, no 276, tem uma exceção. Então, claro, antes dessa exceção, se nós estivéssemos falando que eles devem a entrega do maquinário, portanto, um bem indivisível, e ele existisse ainda o maquinário, não tivesse sido objeto de incêndio, não tivesse perecido, um herdeiro sozinho poderia ser chamado a pagar, sim, porque o objeto é indivisível.
Mas a exceção que eu comento, do 276, se dá quando todos os herdeiros do falecido, quando chamados, responderão solidariamente pela dívida. Ok? É uma exceção à regra. Isso quer dizer que se o Leopoldo deixou 2 filhos e deixou um patrimônio de R$1 milhão e a dívida é de 690 mil, podem os 2 herdeiros, se chamados a pagar, responderão pelo pagamento dos 690 mil, como se fossem o próprio Leopoldo. Então, 276, o que ele traz para nós? 276. Se um dos devedores solidários falecer deixando herdeiros, nenhum destes será obrigado a pagar, senão a cota que corresponder ao seu quinhão hereditário, salvo se a obrigação for indivisível, mas todos reunidos serão considerados como um devedor solidário em relação aos demais devedores. Portanto, fica clara a aplicação do 276. Próximo slide. Sofia, próximo slide, por favor. Já passou, não passou? Aí, obrigada. Então, aqui nós temos uma jurisprudência onde a obrigação solidária passiva, nós temos a responsabilidade individual pela totalidade da dívida com direito de regresso. Então, seria aquele caso onde um dos sócios foi levado ao pagamento, a dívida era solidária dos sócios, então há o direito de regresso com base no 283. Próximo, filha. Aqui nós temos um acidente de trânsito, o condutor foi considerado solidário ao proprietário do veículo que gerou o acidente. Essa solidariedade, ela foi determinada, nesse caso, com base no 257, parágrafo 1º do Código Nacional de Trânsito, acumulado com 186 e 942 do Código Civil. Próximo slide. O nosso desafio jurídico. Então, temos uma questão para concurso de magistratura que dispõe o seguinte no seu enunciado: sendo a obrigação indivisível e conjunta ou existindo solidariedade passiva em obrigação divisível o credor, então a resposta é a letra C. Pode, em ambos os casos, cobrar a dívida toda de qualquer dos devedores. Na indivisível, ok, com base no 258, na solidária, também ok, com base no 267. Então, resposta correta, letra C. O que está equivocado aqui na letra A? Pode cobrar a dívida toda apenas de um dos devedores na obrigação indivisível, já descartada pelo próprio conceito. Letra B. Pode cobrar a dívida toda de apenas um dos devedores solidários, mas não pode cobrar integralmente a dívida de apenas um dos devedores. Pode cobrar integralmente, descartada a letra B. D. Não pode o credor em nenhum desses dois casos cobrar a dívida toda de apenas um dos devedores. Pode cobrar, descartada a letra D. Terá de demandar em ambos os casos todos os devedores, mas terá direito de receber apenas de um deles. Não precisa demandar todos, nem na solidária, nem na indivisível. Na indivisível deve a cota, mas responde pelo todo, na solidária responde pelo todo, independente da cota. Próximo, por favor. Concurso para analista judiciário. Nas obrigações solidárias, cada um dos credores solidários tem direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro. Então, é o conceito do 264 e do 267. Então, se o devedor exonerar expressamente da solidariedade um ou mais devedores, não subsiste a dos demais, subsiste pelo que nós vimos no 282. A obrigação solidária não pode ser pura e simples para um dos co-credores ou co-devedores e condicional a prazo pagável em local diferente para outro. Pode, portanto, conforme o 266, descartada a letra B. Letra C, convertendo-se a prestação em perdas e danos, não mais subsiste a solidariedade. Subsiste.
pelo que nós vimos lá no 279, por exemplo, subsiste a solidariedade. Letra D, a propositura de ação pelo credor contra um de alguns dos devedores solidários implica a renúncia da solidariedade? Errado, conforme o parágrafo único do 275. Então, única resposta aqui, letra E. Próximo slide. E ainda temos aqui uma questão do concurso para defensor público. O Banco Tubarão Monetário celebra contrato de mútuo com 3 devedores, Roberto, Renato e Olavo. O dinheiro é para um empreendimento comum e os 3 tornaram-se devedores solidários. Tendo havido a inadimplência, Tubarão Monetário decide exigir somente de Olavo o valor total, por considerá-lo com patrimônio suficiente para satisfação do crédito. Então, lembrando que eles são responsáveis solidários. Resposta letra A, correta, pois o credor tem o direito de escolha para cobrar de um ou de algum dos devedores a dívida comum, total ou parcialmente, sem que isso importe renúncia à solidariedade dos demais. Correto, conforme o caput do 285 e o parágrafo único. Incorreta a letra B, uma vez que, em se tratando de empreendimento comum, deve ser exigido dos 3, não porque são solidários. C, correta quanto à possibilidade do credor escolher qualquer um dos devedores para exigir o débito, mas o fato implica em renúncia, não implica pelo parágrafo único do 285. Incorreta na D, porque inexiste solidariedade senão em decorrência da lei. E no caso de responsabilização solidária, deu-se pela via convencional, o que é vedado em contratos onerosos. É pela lei ou em razão da vontade das partes. Portanto, pelo 265, descartada a D. Incorreta, pois a escolha do devedor é possível, mas só poderá ser exigido de Olavo 1/3 do débito, cobrando-se o remanescente de Renato e Roberto por meio de ações autônomas. Então, também é incorreto, porque pode ser exigido de qualquer deles. Próximo slide. Temos ainda um último tema a tratar, que é a obrigação insólido. Algumas pessoas confundem obrigação solidária passiva com a obrigação insólido. A obrigação insólido, ela é prevista na doutrina e ela é totalmente diferente da solidária, por quê? Na solidária passiva nós temos mais de um devedor e todos são responsáveis pelo todo. Na insólido nós temos o mesmo fato que gera obrigações diferentes. Um exemplo que a gente pode citar da obrigação insólido é um acidente de trânsito que tenha gerado uma indenização para dano material e moral, somando o importe de R$60 mil. O responsável pelo acidente, o autor do dano, portanto, ele tem seguro e a apólice limita a indenização a 50 mil. Então, o fato acidente de trânsito gerou a responsabilidade da seguradora indenizar os 50 mil e esses 10 mil sobressalentes são da responsabilidade do autor do dano complementar. Então, nós temos obrigações diferentes aqui decorrendo do mesmo fato. Essa é uma obrigação insólida. Então, cada sujeito responde pela totalidade ou não. No caso, a seguradora responde até o limite da apólice. Já o responsável pelo acidente responde pela totalidade, só que ele não vai propiciar o enriquecimento ilícito da vítima. Portanto, se cumprido pela seguradora o pagamento dos 50 mil, ele só responde pelos 10 remanescentes. Tecnicamente, não são devedores solidários entre si, não há solidariedade entre credores. Portanto, não se confunde solidariedade passiva e obrigação insólita. E, finalmente, aqui a gente tem um exemplo em jurisprudência de uma situação em que um veículo se envolveu na contramão num acidente e foi justamente identificada que dele não participaram, diferenciação entre a obrigação solidária e insólito, portanto demonstrada que são
ou que tratam de institutos diferentes. E por fim, agora, tem um último detalhe a conversar, que é a questão da responsabilidade. Então, desde a nossa primeira aula, nós já sabemos que a obrigação civil, ela anda em paralelo com a responsabilidade civil. Ou seja, não cumprida a prestação na obrigação civil, essa inadimplência gera o direito à indenização, o direito ao ressarcimento, gera responsabilidade. Então, em alguns momentos da nossa aula de hoje, a gente falou em responsabilidade subsidiária e responsabilidade solidária. Qual é a diferença entre elas? Então, esse material aqui, ele bem qualifica, bem identifica. Na solidária, como nós vimos, na solidária passiva, o credor pode exigir de um ou de todos os devedores, ao mesmo tempo, a completude da obrigação devida. Então, todos devem até o todo. Já na subsidiária, nós temos um devedor. E se esse devedor não cumpre, o outro que subsiste, que é o caso do fiador, na regra geral, sem solidariedade, a esse passa a ser responsabilizado. Então, o ordenamento jurídico impõe ao credor respeito ao benefício de ordem dos devedores. Então, tem que cumprir primeiro do devedor e depois do inquilino. Próximo. Finalizando, então, agora estamos prontos para responder os questionamentos referentes ao nosso estudo de caso. Então, nós temos aqui alguns questionamentos que envolvem as obrigações divisíveis, indivisíveis e solidárias. Vamos estudar os vídeos trabalhados, o material que foi encaminhado e desenvolver essa atividade como fixação. Agradeço a atenção de vocês. Até a próxima.